orar pela igreja, pelo pregador da noite, o presbítero Felipe Silva. Glória a Deus. Cumprimento a igreja. Amém. Vamos orar pelo pregador. Querido eterno Deus, eterno Pai que está no céu. Nesse momento, meu Deus eterno, Pai, te agradecemos, meu Pai eterno. Te agradecemos, meu Pai eterno, pelo teu Filho, meu Pai eterno, que vai fazer, meu Pai, a exposição da tua santa palavra, meu Pai eterno. Toma ele, meu Deus eterno, pela tua mão. Usa ele, meu Pai eterno, essa noite como um instrumento eterno, Pai, da tua mão, Pai. Tu tem liberdade, meu Deus eterno, essa noite de operar, meu Pai eterno, de falar, de se manifestar, meu Pai eterno. Tu tem liberdade, meu Deus eterno, de batizar com o Espírito Santo, Pai. Tu tem liberdade, meu Deus eterno, nessa noite, de fazer maravilha, de curar, meu Pai eterno. Pai, toma a primazia desse culto, desse ambiente, meu Pai eterno, que possa, meu Pai, estar favorável para a cura, para renovo, para transformação, meu Deus eterno. Prepara, meu Deus eterno, essa noite, nossos corações, Pai, para absorver da tua santa palavra, meu Pai eterno. E quando tiver, meu Pai, ouvindo, meu Pai, da tua santa palavra, meu Pai, ministrada pelo teu servo, pelo teu Filho, meu Pai eterno, que possa nos impactar, meu Pai, com a tua presença, com a tua glória, meu Pai, essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento essa amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quantos estão felizes por estarem aqui? Amém. Eu estou feliz e grato a Deus por estar juntamente com os amados irmãos para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 10 anos em que estamos ministrando a palavra do Senhor, é a primeira vez que nós estamos aqui neste campo e eu me sinto muito grato a Deus, pois foi Ele quem abriu esta porta e nos apresentou ao pastor Milton, que, confiando na direção do Espírito Santo, nos contatou e aprove a Deus que nós estivéssemos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Milton, que é o pastor dessa igreja. Uma vez já esteve conosco ali no campo Alto da Extensão, então eu posso dizer que eu usufruo do legado que ele deixou ali. Faço parte daquele campo, sirvo a Deus juntamente com o pastor Alex Rodrigues, ajudando na coordenação da Secretaria de Missões daquele campo, e eu estou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado. Deus abençoe a sua vida, pastor Milton, assim como a vida da sua esposa. Eu quero cumprimentar a todos os obreiros que estão à minha retaguarda, na pessoa do pastor Mazinho, do pastor Rogério. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique de pé comigo e abra a sua Bíblia. Nós vamos ler em Atos capítulo de número 1 e versículo de número 8. Depois nós leremos Atos capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 1 e 8 diz assim: Mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Capítulo de número 2 e versículo de número 1. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Meus irmãos, Lucas, ele escreve 2 livros. O Evangelho segundo escreveu Lucas, e o outro, este livro que estamos lendo, os Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado de os Atos do Espírito, através dos apóstolos. No primeiro livro que Lucas escreve, ele mostra tudo o que Jesus começou a fazer em seu corpo físico. No segundo livro que Lucas escreve, o livro de Atos, ele vai mostrar o que Jesus continua fazendo através do seu corpo, a igreja. Nós vamos observar que Lucas entende muito bem, assim como Paulo, quando escreve aos Colossenses, o propósito da vinda de Jesus para essa terra. Lucas entende que o ser humano tinha uma mente corrompida. Esta mente corrompida era distante da mente de Deus. A mente corrompida do homem corrompia também o seu corpo. O homem com uma mente corrompida e com um corpo corrompido estava fadado ao fracasso e distanciado da presença de Deus. Porém, Lucas vai registrar no seu primeiro livro a intervenção de Deus para que essa situação fosse mudada. Lucas vai registrar quando Jesus veio a esta terra com o seu corpo físico, com o objetivo de redimir a mente do homem. Com o seu corpo físico, ele pregou. Com o seu corpo físico, ele ensinou. Com o seu corpo físico, ele deu demonstrações de poder para todos quantos pudessem ver. Com o seu corpo físico, ele também serviu como um cordeiro que redimiu a mente do homem de todo o pecado. Ele serviu como um poder divino dos céus, que alcançou a mente do homem, fazendo com que o homem fosse capaz de compreender coisas que até aquele momento ele não poderia compreender. Então Cristo, atente bem, quando veio a esta terra com o seu corpo físico, ele tinha uma missão. Que missão era essa? Redimir a nossa mente, para que a nossa mente fosse capaz de absorver todas as verdades espirituais que já tinham sido pregadas, que estavam sendo pregadas e que seriam pregadas posteriormente. Então, Jesus redime a nossa mente. Agora, quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele está mostrando o efeito da redenção da nossa mente através da obra do corpo de Cristo Jesus. Agora, não é mais o corpo de Cristo que redime a nossa mente. Agora é Cristo como a nossa mente, redimindo o nosso corpo. Nós, outrora, não tínhamos a capacidade de absorver, seguir e compreender os mandamentos do Senhor. Mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos esta compreensão, ou a capacidade de entender. Porém, o nosso corpo ainda é um corpo corrompido pelo pecado. Por mais que o corpo de Cristo tenha redimido a nossa mente, dado a nós a capacidade de entender os mandamentos do Senhor, nós ainda esbarramos na mídia terrível que é o nosso corpo. Nós ainda esbarramos na matéria fraca que é o nosso corpo. Então, Lucas vai começar a registrar os efeitos de Cristo, agora, como o cabeça da igreja, como a mente da igreja. Porque uma mente redimida começa a redimir também um corpo. E aqui eu paro para trazer talvez a nossa primeira aplicação da noite. Muitos de nós confiamos em nós mesmos. Muitos de nós tentamos colocar em nós mesmos capacidade para mudar as nossas próprias vidas.
Mas a Bíblia Sagrada deixa bem claro que só uma forma de nós alcançarmos o estado ou alcançarmos um nível de varonilidade perfeita, conforme escreve Paulo, é permitindo que Cristo seja a nossa mente. Jesus, ele se entregou na cruz para redimir a tua mente e você entender a verdade do Evangelho. Agora Cristo é o nosso cabeça e é Ele quem atua para redimir este corpo. Este corpo só anda porque Cristo é a cabeça. Este corpo só é santo porque Cristo é a cabeça. Esse corpo só deseja trilhar os caminhos do Senhor porque Cristo é a cabeça. Esse corpo só é cheio ou só deseja ser cheio do Espírito Santo porque Cristo é a cabeça e é Ele quem está no controle de todas as coisas. A nossa vida espiritual começa a mudar quando nós entendemos o que Cristo fez pela nossa mente e quando nós entendemos o que Cristo faz pelo nosso corpo hoje. Porque se nós dependêssemos de nós mesmos, nós certamente falharíamos todas as vezes que nós tentássemos nos levantar, mas confiando naquilo que Cristo fez e confiando no direcionamento dele hoje, como cabeça da igreja, como mente da igreja, como aquele que recebe o controle do corpo, é que nós nos colocamos de pé e dizemos: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para te servir. As minhas mãos estão prontas para trabalhar, os meus pés estão prontos para andar. Enche-me do teu Espírito, capacita-me para a tua boa obra, porque eu quero ser usado por ti. E a garantia de que você será usado é porque Ele está no controle. E a garantia de que você será levantado é porque Ele está no controle de todas as coisas. E a garantia de que o teu chamado é real, é verdadeiro apesar de você, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele ainda é o cabeça da igreja, Ele ainda é a mente pensante que controla este lugar. É por isso que nós marchamos, é por isso que nós avançamos. Não é por causa do homem, porque o homem tem as suas limitações, mas é por causa dele, que está no controle de todas as coisas. Lucas entende isso, que a partir desse momento da história, Cristo se manifestará como a mente, que irá redimir o corpo e irá fazer com que esse corpo execute as boas obras do Senhor. Assim como o corpo de Cristo veio para dar o bom procedimento, ou o exemplo do bom procedimento, e assim fez. Agora, a igreja poderá ter a capacidade de exercer ou de dar o exemplo de bom procedimento para o mundo. Por quê? Porque a mente agora é Cristo. Vamos para a explanação do texto que lemos. Em Atos capítulo número 1 e versículo de número 1, há um detalhe extraordinário. Nós vamos ver que Lucas inicia dizendo assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou. Nós observamos que Lucas diz que Jesus, aqui em Atos capítulo número 1, começa alguma coisa. Se nós fôssemos pegar a narrativa da história até aqui, nós jamais diríamos que a história está começando. Afinal, Jesus já nasceu. Afinal, Jesus já cresceu. Afinal, o ministério de Jesus já foi manifesto aos 30 anos. Afinal, durante 3 anos Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus expulsou demônios e anunciou o reino de Deus para os homens. Afinal, Jesus já foi morto, crucificado em uma cruz. Afinal, Jesus também já ressuscitou ao terceiro dia. Afinal, aqui, Jesus também já tinha ido para o céu, já estava ascendendo aos céus. Então quem olha para o contexto da história diz: a história está
terminando. Porém, na contramão da lógica, Lucas começa escrevendo, dizendo que não é o final da história, mas é apenas o começo. Dizendo que não é o final de uma narrativa, porque a cruz não encerrou a obra, a ressurreição não encerrou a obra, a ascensão de Cristo aos céus também não encerrou a obra. A obra apenas começou, está dizendo Lucas. A obra está apenas iniciando, está dizendo Lucas. Coisas maiores estão por vir. O Cristo que subiu aos céus continua trabalhando. O Cristo que subiu aos céus continua agindo. O Cristo que subiu aos céus continua escrevendo a história. O Cristo que subiu aos céus continua no controle de todas as coisas por meio do Espírito Santo de Deus. Por meio do Espírito Ele vai continuar a história, porque tudo que aconteceu até agora foi o começo, mas a história verdadeiramente vai começar agora através do Espírito Santo de Deus. E eu já quero dizer para você, nada do que Jesus fez nessa terra cessou, continua, porque o Espírito Santo está no meio de nós. A palavra vivificadora ainda vivifica, porque o Espírito Santo está no meio de nós. A cura divina através do nome de Jesus ainda está aqui e há de ser manifestada, porque o Espírito Santo está no meio de nós. O poder de Deus manifestado nessa terra não cessou quando Cristo foi assunto aos céus, mas Ele continua perpetuamente em plenitude em todo o tempo, porque o Espírito Santo de Deus continua. O Espírito Santo de Deus continua. O Espírito Santo de Deus continua no meio de nós. Se você crê nessa verdade e você sente a presença do Espírito Santo, abre a tua boca e glorifique o nome do Senhor, porque a história não terminou quando Jesus foi assunto aos céus, mas ela continua até hoje, porque temos o Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aqui. O livro de Atos não é a história de homens extraordinários, mas é a história de um Espírito extraordinário operando na vida de homens comuns. É a história de um Espírito extremamente poderoso, trazendo poder sobre a vida de homens comuns. É a história de um Espírito ao qual tem sobre si toda a sabedoria, conhecimento e capacidade, levantando homens comuns e dando a eles toda a sabedoria, conhecimento e capacidade. Nós vamos ver que Pedro é um personagem importante, mas não foi Pedro que mudou a história da igreja. Foi o Espírito que estava em Pedro que mudou a história da igreja. Não foi Paulo que foi levantado ou que se levantou para evangelizar o mundo, mas foi Cristo pelo Espírito através de Paulo que alcançou diferentes línguas e nações e fez com que o Evangelho fosse perpetuado por toda a terra. Nós vamos observar que o Espírito, ele é atuante e ele não se esconde, ele está simplesmente procurando homens e mulheres disponíveis para transformar eras, para transformar tempos, para transformar gerações, aonde estão aqueles que estão disponíveis para serem usados pelo Espírito Santo, para transformar histórias. Eu não sei se Deus quer te usar para transformar somente a história da tua casa. Eu não sei se Deus quer te usar para transformar somente a história do teu ciclo familiar. Eu não sei se Deus quer te usar para transformar somente a história do teu bairro, a história da tua cidade, a história do teu estado. Eu não sei
das tuas incapacidades. É Ele quem tem o poder e a autoridade. É Ele que detém em sua mão todo o conhecimento, toda a ciência. E Ele pode colocar em você, em você, em você, em você. Talvez você se julgue incapaz. Talvez você se ache insuficiente. Mas é justamente disso que Ele precisa para trabalhar. Ele não trabalha em quem entende que é autossuficiente e que tem poder em suas mãos para fazer alguma coisa. Ele trabalha justamente naqueles que entendem que dependem totalmente dele, totalmente dele, totalmente dele, para executar a obra dele, a obra dele. O mistério é dele, esse mistério haverá de ser revelado na sua vida. Se você quer levantar a mão, adora, glorifique e exalte o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele está aqui, com poder capacitador, Ele está aqui. Ele está aqui com dons espirituais para distribuir. Ele está aqui nessa noite. Nós vamos ver que Jesus tem o seu relato registrado por Lucas no versículo número 2, mostrando que Jesus, ele chama os apóstolos e ele ensina todos os mandamentos. Observe, Jesus passou 3 anos formando discípulos. Jesus ensinou, Jesus corrigiu, Jesus confrontou, Jesus revelou-lhes parábolas e explicou-lhes o significado dessas parábolas. Jesus fez milagres e maravilhas. Jesus fez coxo andar. Jesus fez morto ressuscitar. Jesus manifestou coisas que os olhos daqueles homens nunca viram. Mas mesmo assim, Jesus não permitiu que eles saíssem pregando. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava dando conhecimento para aqueles homens. Porém, Jesus sabia que conhecimento sem a capacitação do Espírito Santo reflete apenas em uma mera religiosidade. Pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm o Espírito Santo de Deus manifestado em sua vida, os capacitando, são meros religiosos, cheios de conhecimento e sabedoria, porém não é aplicável ou não sabem aplicar em suas próprias vidas. Mas aí Jesus está mostrando que a partir de Atos capítulo número 2, quando eles recebem a capacitação por meio do Espírito, Jesus mostra que o conhecimento e um crente cheio do Espírito Santo produz uma verdadeira testemunha de Cristo nessa terra. E é esse o objetivo da capacitação do Espírito. É produzir verdadeiras testemunhas de Cristo nessa terra. Gente que não tem apenas o conhecimento. O conhecimento é geralmente aquilo que ouvimos falar. O conhecimento geralmente é algo que absorvemos de alguém. Mas ser testemunha não. Ser testemunha é relacionamento. Ser testemunha é eu vi com os meus próprios olhos e eu posso testificar. E são esses que Jesus está levantando. É gente que não conhece Deus de ouvir falar, mas é gente que tem relacionamento com Ele. É gente que ouve a voz dele pelas madrugadas. É gente que insiste em dobrar os joelhos enquanto o mundo está se colocando de pé e só se curva para coisas ao qual o inimigo oferece. Mas ainda existe uma geração que Deus está levantando e está se apresentando a eles pelas madrugadas, e são esses que se levantarão cheios do Espírito Santo e de conhecimento, se apresentando como testemunhas fiéis e verdadeiras dessa última hora.
Sermão do Monte, os discípulos, eles veem Lázaro ressuscitar. Os discípulos, eles presenciam a transfiguração, mas exatamente Pedro, Tiago, João, eles veem a transfiguração, eles veem Cristo manifestando-se plenamente em glória. Eles assistiram à cruz, eles viram Cristo crucificado, eles encontraram depois o Cristo ressurreto. Mas mesmo assim, no versículo número 4 do capítulo 1 de Atos, Jesus olha para eles e diz: não saiam ainda, porque vocês ainda não receberam o quê? A capacitação por meio do Espírito Santo. Há momentos em que, por mais que nós já tenhamos obtido uma gama de experiências, uma gama de conhecimento, há momentos em que Deus vai dizer: espera, não porque está faltando amor no seu coração. Deus está vendo que tem amor no seu coração suficiente para você sair e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus está vendo, mas falta capacitação, não humana, mas do Espírito. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diz: o meu coração está cheio de amor pelas almas, mas o Senhor ainda não abriu o caminho, a porta, para que eu dê desenvolvimento ao meu chamado. Uma coisa eu te pergunto: você já recebeu o amigo Espírito Santo na sua vida? Talvez você concluiu o curso teológico, talvez você já está com um diploma pendurado na parede e um anel no dedo, mas e a experiência com o amigo Espírito Santo você já teve? Porque é essa experiência que vai fazer a diferença. É essa experiência que vai fazer com que você entre nos lugares cheios de ousadia e pregue a palavra de Deus, e demônios sejam expulsos, e correntes sejam quebradas, e o poder de Deus seja manifesto através da sua vida. Existe uma diferença entre estar convertido, crendo que Deus tem uma obra para fazer na sua vida, e estar preparado para fazer esta obra. Os discípulos, eles já criam, mas ainda precisavam ser revestidos de poder. O chamado de Deus para a nossa vida revela a vontade que Deus tem para nós, mas ser revestido do Espírito Santo marca um momento, ou passa-nos a mensagem de que a hora chegou, a hora de sermos enviados, a hora de começarmos a desenvolver o chamado. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele revela o seu chamado, guarde isso. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos reveste de poder, aqui é o botão de start, é Deus confirmando: chegou a hora de você ir, chegou a hora de você começar a pregar, chegou a hora de você começar a cantar, chegou a hora de você começar a evangelizar, sair. E sem o Espírito Santo de Deus é simplesmente buscar para si frustrações. Quantas pessoas se acham capazes por conta de um diploma? Quantas pessoas se acham capazes porque têm um domínio vocal na sua voz? Começam a ir sem o Espírito, sem serem revestidos do Espírito, e trazem sobre si frustrações. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E o start da tua vida ministerial pode começar hoje, porque o Espírito Santo de Deus pode descer sobre a sua vida e te revestir de poder agora. Porque o mesmo Espírito que atuou lá em Atos capítulo número 2 é o mesmo Espírito que atua hoje aqui. É o mesmo Espírito que pode tocar na tua boca hoje, jovem, e fazer com que a tua língua seja queimada.
E você comece a pregar a palavra de Deus com uma ousadia e com conhecimento que você nunca pregou na sua vida. É o Espírito que pode tocar na tua voz, ao qual já é bonita, ao qual os outros já admiram, mas colocar poder nela, para que quando você cante, cadeias sejam quebradas, algemas caem ao chão, e vidas sejam libertas pelo poder do Espírito Santo. Mas para isso, busque agora revestimento de poder. Quando o Espírito Santo vem, ele transforma pessoas que são somente seguidores ou simpatizantes de Cristo em testemunhas fiéis. Jesus, quando revelou a sua vontade em Atos 1:8, ele não disse: recebereis emoção. Ele não disse: recebereis fama. Ele não disse: recebereis posição, reconhecimento. Ele disse: recebereis poder e sereis testemunhas. Recebereis poder. E a consequência de vocês receberem poder é que vocês serão as minhas testemunhas. Não adianta receber poder se após receber poder não virar testemunha, não recebeu o poder de Deus, não recebeu o poder do Espírito Santo. Porque o propósito do revestimento de poder nunca foi mudar o nosso culto, ou nunca foi mudar o seu culto. Porque às vezes nós cremos que um culto é um culto cheio do poder de Deus, porque existem ali manifestações de dons, principalmente o dom de falar em línguas. O revestimento de poder não tem como propósito mudar o nosso culto, mas o revestimento de poder tem como propósito mudar a nossa vida. Não adianta você dizer que foi revestido de poder e falar em línguas na igreja, mas a tua boca ainda continua exalando as palavras pífias que não agradam ao Senhor. Não adianta você dizer que foi revestido de poder e mudar o teu culto, mas na tua vida as tuas decisões ainda não glorificam a Deus. Então de fato você não foi revestido de poder, porque o revestimento de poder, ele muda a nossa vida. E a nossa vida transformada transforma também o nosso culto. A transformação do culto é consequência da transformação da vida. Então busque revestimento do Espírito Santo hoje, para que a tua vida venha a ser transformada e você vire uma testemunha de Cristo Jesus. Deixa Ele transformar o teu viver. Deixa Ele simplesmente limpar. Deixe Ele nesse momento te convencer de que os teus pensamentos imundos podem se tornar mais alvos do que a neve pelo sangue de Jesus. De que as tuas emoções imundas podem se tornar mais alvas do que a neve pelo sangue de Jesus. Permita o Espírito Santo agora entrar na tua vida e transformar ela por completo. Não vai transformar somente o culto, vai transformar a vida, e o nome do Senhor será glorificado. Oh Espírito Santo de Deus, a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes nunca foi criar um espetáculo ao qual todos vissem e se admirassem. O objetivo do Espírito Santo ali era inaugurar uma missão, e Pedro é o maior exemplo disso. Antes ou dias antes do Espírito Santo se manifestar na vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro negou Jesus diante de uma criada, que não tinha poder político e nem religioso para penalizar Pedro. Porém Pedro sentiu medo de assumir que Jesus era o seu Senhor diante daquela criada. Porém,
a gente vai ver que 50 dias depois, não foi muito tempo, apenas 50 dias, Pedro é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele se levanta diante dos homens mais poderosos daquela época, politicamente falando, religiosamente falando. E ele, cheio do Espírito Santo, começa a confrontar milhares de pessoas em Jerusalém. O que aconteceu aqui? Pedro fez um curso de teologia. O que aconteceu aqui? Pedro fez um curso de oratória. O que aconteceu aqui? Pedro mudou a sua personalidade? Não. Foi o mesmo homem que estava ali. O que aconteceu foi que ele foi cheio do Espírito Santo. Ele recebeu uma capacitação. Ele foi revestido de poder. E é isso que Deus pode fazer na tua vida. Talvez você se encontre tímido. Talvez você se ache incapaz. Mas quando o Espírito Santo entra, penetra na vida do homem, ele toma posse. Você literalmente é possesso pelo Espírito Santo. E ele começa a controlar o teu viver. Ele começa a controlar o teu falar. Você já não dorme mais do mesmo jeito, porque no meio da noite, às 3 horas da manhã, eu falo por experiência própria, ele te acorda e diz: ei, vai orar. Para que Jesus vai orar? Para que Jesus vai orar? A gente dobra os joelhos e ora, e quando se espanta no decorrer do dia, Deus coloca na nossa frente uma pessoa, e nós, cheios de autoridade do Espírito Santo, começamos a pregar um sermão que não foi eu que preparei, mas foi o Espírito que preparou e me entregou. E a pessoa começa a ouvir, e a pessoa começa a se quebrantar, e quando a gente se espanta, estamos orando por ela, e ela está aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas eu não sabia falar, eu sei, mas o Espírito Santo te encheu. Quantos desejam ser cheios do Espírito Santo? Quantos desejam ser cheios do Espírito Santo? Deseje verdadeiramente agora que Ele encha a tua vida, porque Ele é capaz de fazer todas as coisas. Pedro tinha medo de ser julgado pelos homens, mas o Espírito Santo foi maior que o medo. E o medroso Pedro virou um homem ousado e corajoso, cheio do Espírito Santo de Deus. O segredo não estava na mente de Pedro. Hoje, principalmente nós da juventude, temos uma enxurrada de conhecimentos desse mundo vindo em direção a nós, dizendo que para a nossa transformação de vida nós precisamos entender que a força está na nossa mente. Se você mudar a tua mente, ou se a tua mente tiver força, você sai da realidade que você está vivendo. O mundo prega isso, de que a força está na nossa mente. Mas quando olhamos para o que está acontecendo aqui, na vida de Pedro, nós não podemos entender que a mente de Pedro tinha força suficiente para conceber tanto conhecimento e tanta ousadia como ele concebeu, para confrontar aqueles homens que estavam ali. Então a gente começa a perceber que o segredo não está na mente de Pedro, que concebeu uma força sobrenatural para mudar o status da sua vida. O segredo está nos passos anteriores que Pedro tomou. Primeiro, Pedro foi obediente. Segundo, Pedro exercitou a unidade da igreja. Ele permaneceu unido com os seus irmãos, até que o Espírito Santo descesse. Pedro orou. Pedro entendeu que não existia suficiência nele. E quando isso aconteceu, quando a dependência não estava em Pedro, ou na mente de Pedro,
mas a dependência estava em Deus, aí o Espírito Santo começou a trabalhar. Quem confia apenas em si, nunca vai experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Sabe por que você não foi batizado com o Espírito Santo até hoje? É porque você se retroalimenta de uma autossuficiência enganosa sobre a sua vida. É porque você se retroalimenta de um conhecimento acadêmico que você obteve, e vê muitas das vezes o Espírito Santo agindo e tenta julgar com o teu conhecimento aquilo que está acontecendo. Mas entenda de uma vez por todas aquilo que acontece no meio da igreja. Nenhum homem pode explicar, e não é a tua mente pequena e rasa que vai explicar o trabalhar de Deus. O que você pode fazer é se submeter à presença dele, é se submeter à autoridade dele, é se submeter à vontade dele, dizer: Senhor, eu coloco agora aqui de lado todos os meus estudos, todo o meu conhecimento, e eu entrego nesse momento a minha vida para ti. Eu sou totalmente dependente teu, Senhor. Eu não tenho capacidade para nada, mas tu és tudo. A minha vida me enche do teu poder, me enche da tua autoridade, me capacita, Senhor, para que eu seja uma testemunha tua nesse tempo difícil. Vamos caminhar, o tempo já está passando. A capacitação do Espírito Santo sempre aponta para Cristo. Nós vamos observar que no livro de Atos inteiro, todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo não tiveram os seus nomes promovidos, mas promoveram o nome de Cristo através de suas vidas. Nós vamos ver que quando Pedro prega, ele prega Cristo. Nós vamos ver que quando Estevão morre, no momento da sua morte, ele está olhando para Cristo. Nós vamos ver que Filipe, quando vai anunciar, ele anuncia Cristo. Paulo vive para Cristo. O Espírito Santo, ele nunca promoveu homens, ele sempre revelou Jesus. Então, quando você perceber que uma pessoa está se levantando, mas o que ela está promovendo não é o nome de Jesus, entenda, ali existe algo a ser questionado. Mas quando um irmãozinho, não precisa ser daqui do púlpito não, pode ser o porteiro sentando lá atrás, começa a falar de Jesus, começa a pregar o Evangelho no culto matutino às 7 horas da manhã, domingo, você percebe que a palavra que ele está pregando lá, por mais que não tenha uma boa oratória, por mais que não seja preenchida com teologia, mas tem um Espírito Santo de Deus, e você ali que nunca frequentou um culto matutino, resolveu ir ali esporadicamente, começa a ouvir a palavra que ele fala: eu nunca vi esse irmão pregar na igreja, mas a palavra dele é boa, a palavra dela é boa. A irmã nunca ouvi ela cantar na igreja, mas ela está cantando ali um hino da cristã. Eu estou sentindo a presença de Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado. Senhor, que maravilha é essa? Que poder divinal é esse que eu estou sentindo? Assim é a presença do Espírito Santo quando se manifesta de forma verdadeira. Não precisa de espetáculo, não precisa de grandes nomes, só precisa de crentes com o coração aberto e disponível para o Espírito Santo entrar, operar, fazer e encher-nos da presença dele. Quanto mais cheio do Espírito Santo o pregador, mais Cristo aparece. Quanto mais cheio do Espírito Santo o cantor, mais Cristo aparece. João Batista resumiu isso dizendo que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. E assim que o Espírito Santo vai entrando dentro da igreja, é quando a igreja vai dizendo para ele: Senhor, que tu cresças e eu diminua, que tu cresças e eu diminua, que tu cresças e eu diminua. Aí o Espírito vem tocando, aí o Espírito vem enchendo, aí o Espírito vem renovando, aí o Espírito vai
cresças, que tu cresças, que tu cresças, e que nós diminuamos nessa noite, Senhor. Porque o Espírito nunca aceita dividir a sua glória com ninguém. Enquanto estivermos lotando as nossas igrejas, porém com igrejas cheias e corações vazios, o Espírito Santo, ele não se manifesta, porque ele não vai disputar, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Enquanto nós tivermos pessoas sentadas nessas cadeiras, mas sem temor a Deus, há pessoas que nem dobram mais os joelhos quando entram nesse lugar. Este lugar é o lugar onde é manifestada a glória de Deus. Esse lugar é o lugar onde é manifestada a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos dobrar antes dos nossos joelhos o nosso coração, corações prostrados diante do Senhor, joelhos dobrados na presença dele. É a receita para que o Espírito Santo desça e manifeste o seu poder na igreja. Foi assim em Atos 2, foi assim no decorrer da história, e a receita continua a mesma: corações prostrados, joelhos dobrados, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo opera. Aonde existe o coração prostrado diante do Senhor, aonde existe o coração prostrado diante do Senhor, entrega tudo para Ele agora. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Se você ainda não abriu a boca para glorificar, aproveita a oportunidade agora e adora. Adora. Vem Espírito Santo de Deus, vem nos revestir com o teu poder, vem nos revestir com a tua glória. Aonde estiver um crente com o coração prostrado, pega ele agora, Jesus. Pega ela agora, Jesus. Pega este jovem agora, Jesus. Pega esta jovem agora, Jesus. Enche. Agora. Receba o poder de Deus. Seja revestido por Ele. Agora, em nome de Jesus. Oh, você acha que Deus te permitiu aprender outras línguas à toa? Deus te deu esse conhecimento porque em breve Ele te revestirá de poder, e Ele marcará a tua vida para uma missão, jovem. Nesse momento Ele rompe as barreiras, Ele rompe as fronteiras desse país e abre porta para jovens nesse lugar serem levados a outros países, a outros continentes, para pregar a palavra de Deus. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo. Ele vai marcar a tua vida agora. Ele vai marcar a tua vida agora. O start de Deus chegou na tua vida. Você será marcado para uma missão específica de Deus nessa terra. Recebe novo, recebe poder, recebe palavra. Fica de pé, adorando, fica de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. O Espírito Santo ele capacita diferentes pessoas para diferentes missões. Nós vamos observar que João, ele escreveu cartas para consolar. Barnabé foi usado para
Espírito hoje clama o teu coração dizendo: você precisa fazer alguma coisa. Acabou o tempo da inércia espiritual. Chega desta paralisia. Você precisa fazer alguma coisa. Nem todos terão o mesmo dom. Nem todos pregarão. Nem todos irão cantar. Nem todos serão evangelistas. Nem todos serão mestres. Mas todos serão cheios do Espírito Santo. Todos serão cheios do meu Espírito, diz o Senhor. A comparação é algo ao qual impede o ministério de muitas pessoas florescer. O momento em que você se comparou, eu não prego como ele prega, eu não canto como ela canta, eu não sou um bom evangelista como ele é um bom evangelista. Nesse momento o teu ministério parou, mas Jesus está dizendo: se você obedecer, eu farei com que o teu ministério floresça novamente. Tem muitas pessoas paralisando o ministério porque estão se comparando. E o Espírito está dizendo: você não precisa de comparação, você precisa de obediência. Obedece a minha voz, obedece o meu chamado, obedece o projeto que eu já designei para a tua vida. E eu farei florescer. Chega de comparações. Vai pelo caminho da obediência que Deus vai te honrar. Vai pelo caminho da obediência que Deus vai te levantar. Vai pelo caminho da obediência que Ele vai colocar um sermão novo na tua boca. Vai pelo caminho da obediência que Ele vai soprar o teu nome aos quatro cantos dessa terra. O segredo é obedecer. Você precisa fazer alguma coisa. 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 Eu não sei como Deus vai te usar, mas sendo cheio do Espírito Santo, você precisa fazer alguma coisa. Jovem, você precisa fazer alguma coisa. Senhor, você precisa fazer alguma coisa. Senhoras, vocês precisam fazer alguma coisa. Canta, Caísa. Deixa Deus te usar. Coloque a mão no seu coração. Talvez você olhe para a sua vida e hoje diz: Senhor, eu tenho amor pela tua obra, eu quero fazer, mas ainda não tenho feito nada. Você olha para a sua vida e talvez o conhecimento você já encontra em si. Você olha para a sua vida e talvez algo que foi plantado por alguém na escola bíblica ficou ficado no seu coração. Mas está faltando um botão de Deus. Está faltando um start de Deus para a tua vida. E Deus vai apertar esse botão de ação agora na vida de muitos. O que você precisa é só do Espírito Santo para ir. O que você precisa é só colocar o teu coração nas mãos dele agora. E dizer: Senhor, eu dependo totalmente de ti. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Diga para ele agora: oh Espírito, eu preciso de ti. Eu te desejo perto de mim. Eu
o teu caminho
uma chance. Deus está te concedendo mais uma oportunidade. Então ouça o chamado do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem promessa para a tua vida, porque Ele tem projeto para a tua vida, porque Ele tem chamado para a tua vida. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Vem para Jesus, vem para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Vou insistir mais um pouquinho, porque Jesus tem coisa maior para fazer. Onde está a primeira pessoa? Jesus já está salvando. Aqui está a primeira pessoa para Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Vem alguém para cá, vem um jovem para cá, vem um jovem para cá para abraçar Ele. Deus está fazendo festa no céu agora. Se Deus está fazendo festa lá, vamos começar uma festa aqui também. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Porque isso o homem não pode fazer. Somente o Espírito é uma garracha. Tem mais. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está a segunda pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Vem, o Espírito Santo te chama. Jesus te ama, me amarra, e me cantará. Vem para Jesus, vem. Vem para Jesus. Vem para Jesus nessa noite. Aonde está a segunda pessoa? Eu vou insistir mais um pouquinho. Não sou eu, é o Espírito Santo. Vem para Jesus. Aonde está a segunda pessoa? A igreja adora, a igreja intercede. Não cale a boca, não seja espectador. Seja adorador nesse ambiente. Seja adorador nesse ambiente. Não cesse o glória. Não cesse o aleluia. Não cesse a circunstância. Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesse lugar. Ele está trabalhando lá. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Pai, Espírito Santo, convence Espírito Santo. E amarraço e amarraça. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Vem para Jesus. Vem para Jesus. O Espírito Santo te chama. E abraço e amarraça. Oh, aleluia. Você quer até o final do culto para se apresentar aqui na frente. Ela veio. Cadê ela? Vem para Jesus. Jesus te ama tanto. Ele moveu todas as circunstâncias para que você estivesse aqui hoje. Foi ou não foi? Quantas dificuldades se levantaram para que você não chegasse a esse lugar? Mas Jesus te ama tanto que Ele quebrou todas as barreiras e te trouxe aqui. E Ele quebrando o teu coração. Agora sinta o toque do Espírito Santo aí agora, 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 agora. Vem para Jesus. Entrega a tua vida para Ele agora. Vem, vem. Vem para Jesus. Ele te ama tanto. Te entrega nos braços de Jesus agora. Oh, a oportunidade está aberta. Nesse momento o nosso pastor vai orar por essa vida. E você vai continuar glorificando o nome do Senhor. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo Senhor, por esta vida tão preciosa, Pai querido, que retorna ao teu lar, ao teu seio e aos teus cuidados. Pai Santo, desfaz toda a obra do mal, limpa este jovem com teu sangue precioso, torna ele, papai querido, mais alvo do que a lã, mais limpo, meu Senhor, do que a neve. Escreve de novo o nome dele no livro da vida, para que ele tenha direito naquele dia de ser recebido pelo Senhor. Pai Santo, oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Querido, sente só um pouquinho. Nós já vamos dizer algumas palavras de agradecimento. Já vamos completar esse culto bonito, lindo, maravilhoso. Sabe, Jesus te ama, viu, linda? A senhora sabe que você é parte dessa família, né? Tem uma cadeira aí, papai, a Sara, você está aí? Tem? Tem? Vem cá, Sara, com o tio. Vem, dá um abraço aqui no tio. Vem cá.
Vem cá comigo. Sei que você é uma moça obediente. Glória a Jesus. Presta essa cadeira para ela sentar ao teu lado. Isso. Sente aqui, irmã Sara. Olha só que coisa linda. Deus tem uma estrada linda para essa jovem. Tá bom, minha filha? Deus te abençoe poderosamente. Olha aí, ó. Essa cadeirinha está reservada, sempre esteve guardadinha para você. Tá bom? Amém? Vou passar para o nosso pastor presidente fazer o encerramento. Queridos, nós queremos nesta oportunidade agradecer a todos que aqui estão, especialmente nosso grande conjunto Geração Eleita, toda a mocidade, parabenizando a nossa congregação Monte Moriá, através do nosso querido pastor Newton, missionária irmã Ana Cláudia e todo o corpo de obreiros desta congregação. E a festa ela continua amanhã e todos são convidados. Amanhã é o dia das irmãs, dos irmãos, de toda a igreja, né? A direção será com as nossas queridas irmãs. A missionária irmã Solange estará aqui, mesmo, Ana Cláudia. Eu devo estar lá no discípulo pastor Minério, mas os irmãos estarão aqui todos juntos em nome do Senhor Jesus. E eu convido a igreja do Senhor para estarmos todos em pé. Nós já vamos encerrando. É muito bom estar na casa do Senhor, mas também é bom voltar para a segurança mais cedo. Bom, queridos, nosso pregador, que Deus abençoe, querido, Deus continue usando, nossa cantora também, e os nossos músicos aqui da banda, Deus continue, e nosso tecladista, nosso baixista aí, que é o exílio baixista, todos aqui bateristas, estão de parabéns. E nesta oportunidade, nós queremos convidar o coordenador da nossa Umadicéia, vai estar orando, e o pastor supervisor da congregação, que vai impetrar as bênçãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado e santo, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por até aqui ter falado conosco aos nossos corações, Pai amado e santo. Saímos daqui revestidos do teu poder para amar, Pai amado, para poder pregar a tua palavra, para poder levar o teu amor por onde fomos. Não ficarmos presos somente a essas quatro paredes, Pai amado e santo. Ou no Senhor, no teu poder, no teu revestimento do teu Espírito Santo, para poder sermos ousados neste mundo, não sermos igual a este mundo, negarmos a este mundo, meu Senhor, ser com cada um dos teus filhos. Agora nos despede sobre a tua presença, meu Senhor da glória. Nos dê uma noite de repouso na tua presença e que o Senhor continue a operar nesse trabalho, nessa festividade. Que o Senhor continue a salvar almas, meu Senhor da glória. Que seja aceita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da bênção, tem um crepe ali fora chamado crepe missionário, viu? Vem nos 8 sabores, né, Ana? Eu acho que tem até de abacaxi, crepe de abacaxi. O negócio é apurado, né? Já vem descascado. Estenda sua mãozinha para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Papai, a doce e tão preciosa consolação do Espírito do Senhor, seja com toda a sua igreja. Bem bonito, vamos dizer amém.